Olá, vamos falar agora sobre formulações dos herbicidas. O que seria formulação de um herbicida? Então, olha, formular um herbicida vai consistir em quê? Em preparar o ingrediente ativo ou molécula do herbicida ou simplesmente herbicida na concentração adequada, adicionando substâncias adjuvantes. A gente vai ver do que se trata, o que são, né, na verdade, substâncias adjuvantes mais adiante. Tendo em vista que o produto final, ou seja, o seu produto comercial, deve ser usado em determinadas condições técnicas de aplicação para poder cumprir eficazmente sua finalidade biológica, mantendo essas condições durante o armazenamento e o transporte, ok? Então, a formulação de um produto comercial ou de uma marca comercial é muito importante, porque vai repercutir na eficiência, né, desse herbicida em relação ao controle das daninhas, como também na manutenção da qualidade do produto, certo? Durante o período, não é, que esse produto estiver armazenado, ou até mesmo durante o processo de transporte, ok? Então, isso é bastante importante. Uma outra coisa que é interessante também de destacar com relação do que foi falado é com relação a, sempre frisando, a importância, certo, de se seguir o que está prescrito em bula, inclusive com relação às condições técnicas de aplicação. Perfeito? Bem, o que a gente tem com as formulações, né? Então, a gente já falou em aula passada, né, que antigamente, como não se tinham produtos, né, desenvolvidos para esta finalidade, se utilizava, né, o que se utilizava em grandes quantidades, né? Hoje em dia, essas formulações estão sendo cada vez mais aperfeiçoadas, melhoradas, e o que a gente tem visto é a diminuição das quantidades de produtos necessárias para se trabalhar por hectare, ok? Bem, uma outra coisa que está posto aqui é com relação ao principal veículo de aplicação dos produtos comerciais de uma forma geral, não é? Que é a água. Então, a gente vai estar vendo que algumas formulações, devido a determinadas particularidades do próprio ingrediente ativo, não é? São necessárias a adição de alguns produtos para que essa molécula ela fique mais disponível, mais homogeneamente disponível nesta água, tá certo? Ok? Bem, é a principal, né? Quando você vai preparar um herbicida, a gente sempre fala, não se aplica herbicida, não é puro na área. Você aplica o herbicida como cauda. E cauda nada mais é, basicamente, do que o produto comercial mais água. Outras coisas podem ser acrescentadas a esta cauda, mas, basicamente, água mais produto comercial, tá certo? A gente tem que prestar bastante atenção com relação, e também a gente já falou lá de trás, né? Com relação à eficiência, a necessidade de se distribuir uniformemente, né, esta cauda na área, tá certo? Então, uma pulverização bem feita, ela é necessária para que se tenha uma eficiência em relação ao controle das plantas daninhas, bem como uma não dano às culturas, tá certo? Então, isso aí é independente da formulação, a gente está falando de herbicida, tá certo? Uma boa cobertura é importante, tá certo? E aplicar
seguindo, né, as normas estabelecidas na bula, também é muito importante, tanto em relação à eficiência, quanto em relação à proteção da nossa cultura e do meio ambiente. Perfeito? Bem, a legislação brasileira, pessoal, ela exige, né, no caso, que os fabricantes coloquem tanto na sua bula quanto nos rótulos dos herbicidas, tá? O ingrediente ativo, não é? Que seria a molécula do herbicida propriamente dito, tá? Que é a molécula que vai cumprir a função biológica de matar aquela planta. Então, a gente vai encontrar lá tanto o nome químico completo da molécula, quanto o nome comercial da molécula herbicida, perfeito? Uma outra coisa também é que lá na bula tem que ter ingredientes inertes. E o que seriam esses ingredientes? O que seriam esses ingredientes inertes? Olha, outros produtos, exceto a própria água, que são adicionados na formulação do produto comercial, tá certo? Com objetivo variado, né? Com objetivos variados, tá certo? Seja para facilitar a aplicação, alguns são colocados para aumentar a eficiência, outros para aumentar a durabilidade, ainda outros para melhorar a estabilidade do produto, ou ainda para diminuir os riscos de aplicação. A gente vai estar falando mais adiante, são diversas substâncias com finalidades diferentes que podem ser postas aí, né, na formulação desse produto comercial. A essas substâncias são dados o nome de adjuvantes, substâncias adjuvantes ou simplesmente adjuvantes, tá certo? Então, na bula não vem descrito quais substâncias adjuvantes foram acrescidas na formulação do produto. Obrigatório é o nome da molécula herbicida, né? Obrigatório está isso lá. Mas os ingredientes inertes apenas vem a referência em relação às quantidades, tá certo? Isso, na verdade, está relacionado com a proteção, né, do produto em si, né, do fabricante, em relação ao segredo, né, comercial, ok? Bem, aqui só chamando a atenção, né, que muitos adjuvantes, quando você compra o produto, o adjuvante já está lá dentro, ok? E às vezes, mesmo você já comprado o produto e lá dentro tem com certeza substâncias adjuvantes, você, por algum motivo, você resolveu, no momento do preparo da calda, adicionar outras substâncias adjuvantes, tá certo? Então, na verdade, são as mesmas, não muda o nome, são substâncias adjuvantes, tá? Só que quando ela já sai dentro da formulação lá de fábrica, vocês ainda podem encontrar em algum lugar dizendo que são adjuvantes internos, tá certo? Se você estivesse usando a mesma substância que foi posta lá na fábrica, na formulação, mas se você estivesse utilizando elas, colocando elas no momento do preparo da calda, essa substância seria chamada de adjuvante externo, né? Naquele momento do preparo da calda. Aqui eu coloco cuidado em vermelho, tá certo? Com relação aos adjuvantes externos, porque na verdade, como você não sabe, como nós não sabemos, né, o que tem ali dentro e em que quantidade tem ali dentro, tá? Eu posso estar acrescentando alguma coisa que de repente não vai combinar, ou seja, vai reagir quimicamente, né? Pode ter algum tipo de reação com alguma substância que tem já naquela marca comercial. E aí a gente pode ter respostas diversas, tá certo? Tanto positivas quanto negativas. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Em muitas bulas vem dizendo adicionar substância tal. Outras vêm não adicionar substâncias tal, tá? De qualquer forma, independente do que seja, siga a recomendação da bula. Se eles estão dizendo que não é para você misturar com um produto específico, é porque eles já testaram e sabem que isso não vai dar certo.
ok? E se eles estão mandando a gente, recomendando a gente adicionar alguma coisa, é porque para ter a eficiência que eles prometem, você tem que fazer a mistura. Perfeito? Bem, então agora eu lanço a pergunta para vocês, né? Vamos pensar aí, vou dar um tempinho, né, para vocês pensarem. E aí, eu estou falando que numa marca comercial a gente pode ter formulações diferentes, perfeito? Então, o que é que eu estou perguntando aqui? Olha, marcas comerciais diferentes de um mesmo herbicida obrigatoriamente apresentarão a mesma eficiência em relação ao controle das mesmas espécies daninhas? Então, vamos pensar. Então, eu tenho duas áreas. Elas estão ali com as mesmas espécies daninhas. Área B e área A e área B. Tá certo? Tudo igual. Mesmas condições e mesmas espécies daninhas, no mesmo tamanho, tudo igual. E aí, agora, eu estou lá trabalhando com uma determinada molécula. Ok? Então, eu estou lá com uma determinada molécula. A molécula é igual, só que eu tenho dois produtos comerciais diferentes com a mesma molécula herbicida na mesma concentração. E eu pulverizei a área 1 com o produto 1 e pulverizei a área 2 com o produto 2. E aí? Obrigatoriamente eu terei os mesmos resultados, afinal de contas, o herbicida, a molécula que tem a capacidade de matar, é a mesma e está na mesma concentração, tanto na marca comercial 1 quanto na marca comercial 2. E aí? Já pensaram a respeito? Mesma resposta, mesma eficiência, mesmo comportamento nas duas áreas ou diferentes? Bem, quem respondeu diferente, tá certo? Muito provavelmente nós teremos respostas diferentes, acertou, ok? Por quê? Porque a gente acabou de dizer que uma marca comercial, né, ela tem a sua própria formulação, ok? Então, ali na marca 1, pode ter determinadas substâncias adjuvantes que ajudem, né, aquela molécula herbicida matar mais rapidamente, tá certo? Aquele produto ser absorvido melhor, mais rapidamente, tá certo? Então, por quê? Exatamente porque substâncias diferentes são colocadas ali, tá certo? E eu não sei quais são. Eu não sei quais são e eu não sei em qual quantidade cada uma dessas substâncias foram postas. Isso é segredo de produto, tá certo? Mas isso pode sim, né, impactar exatamente na resposta que eu vou observar no campo. Perfeito? Bem, os adjuvantes, eles são divididos em dois grupos. As substâncias adjuvantes são divididas em dois grupos, tá? Os surfactantes e os aditivos. Vocês podem encontrar também nos livros falando que essas substâncias são chamadas de ativadoras de superfícies. Porque a gente vai estar vendo, tanto os surfactantes quanto os aditivos, eles de fato atuam sobre a superfície, né, dos tecidos com relação a essa, mexendo, né, nessa capacidade de absorção, tá certo? Das plantas em relação às gotas pulverizadas, tá certo? Então, vamos lá. Os surfactantes, olha, são substâncias que vão afetar as propriedades da superfície dos líquidos, reduzindo a tensão superficial, tá certo? Olha, também conhecidos como agentes ativadores da superfície. E aí a gente vai falar daqui a pouco. Temos como exemplo espalhantes, umectantes, detergentes, dispersantes, aderentes, tá bom? Os
aditivos, eles também são chamados como agentes ativadores de superfície, mas esses vão estar agindo diretamente sobre a cutícula, tá certo? Então, essa absorção, né, essa ativação aí dessa superfície vai ser uma ação direta sobre as cutículas. E aí nós temos como exemplo óleos vegetais ou minerais, sulfatos de amônio, ureia. Perfeito? Bem, os surfactantes, os nomes dados a cada um desses grupos de substâncias, tá? Ela vai de acordo com a principal propriedade que essas substâncias apresentam, apesar de que a gente vai estar vendo que algumas dessas substâncias só não apresentam uma propriedade, tá certo? Mas, né, a que lhe dar nome é aquela que mais se sobressai. Então, nós temos aí, primeiro tipo, né, são os espalhantes, tá certo? Então, os espalhantes são substâncias que vão diminuir a tensão superficial das gotas, fazendo com que essas gotas, elas quando caiam sobre a superfície da folha, elas se espalhem mais rapidamente. A partir do momento que elas se espalham mais, a área de absorção do produto aumenta. Na hora que aumenta a área de absorção, diminui o tempo necessário para que todo o produto seja absorvido pela folha. Isso vai ser bastante importante, né, numa condição de temperatura elevada, que essa gota evaporaria mais rapidamente, teria menos tempo para ser absorvida, tá certo? Então, isso é muito importante. Aderentes ou adesivos, na verdade, eles são mais conhecidos como adesivos, tá certo? São substâncias que vão aumentar, né, a aderência dos líquidos, tá, à superfície das plantas, não é? Então, isso vai ajudar também, tá, que essa gota fique sobre essa folha por mais tempo, com isso dando mais tempo para ela ser absorvida, tá certo? Ela também é muito importante, né, para evitar o escorrimento da gota, tá? Então, mesmo que essa gota escorra, ela fica como se fosse uma lâmina aderida à superfície da folha, permitindo dessa forma que essa gota não se perca, né? Ou não se perca por completo e que a área de absorção ela fica até maior. Então, essa gota tende a escorrer menos, tá certo? E a ser absorvida mais rapidamente. Agora, isso não quer dizer que porque eu usei uma substância ou porque o produto tem um adesivo, vai servir que nem uma cola e que vai colar e a gota vai ficar pregada lá. Não é assim que a coisa funciona, né? Então, a depender do tamanho da gota, a depender do volume de calda, não vai ter adesivo que vai sustentar essa gota e evitar que essa gota role na superfície da folha e caia. Perfeito? Também não vai ter substância adesiva que vai sustentar um produto se depois da aplicação começar a chover, ok? Então, né, fica atento a isso daí. Emulsificantes, né, são substâncias com atividade, né, que vai permitir o quê? Ela diminui a tensão superficial entre dois líquidos que, na verdade, não se misturam naturalmente, perfeito? E com isso, ela vai permitir o quê? Que haja, né, uma mistura e forme uma emulsão, perfeito? E aí você consegue ter essa mistura de uma forma estável, né, de dois produtos que você não teria, né, naturalmente essa ocorrência, ok? Bem, aqui como está posto, olha, alguns emulsificantes também possuem atividade tanto espalhante, quanto adesiva, quanto umectante. Não obrigatoriamente todas as substâncias adjuvantes do tipo emulsificante apresentam, não é, obrigatoriamente todas essas outras propriedades, mas a gente encontra aí várias com essas outras propriedades. Os dispersantes
são substâncias adjuvantes super importantes, principalmente quando a gente está falando, né, em alguns tipos de formulação, que a gente vai ver lá na frente, tá? Que tende a flocular, perfeito? Então, essas substâncias, elas evitam exatamente essa aglomeração das partículas, tá certo? Por reduzir essas forças de coesão. Com isso, né, esses produtos, eles ficam mais estáveis por um tempo maior, perfeito? E isso é muito importante, porque ao aglomerar essas partículas desses produtos, elas tendem a formar bolotas, né? E com isso, por exemplo, causar uma coisa muito comum, que é entupimento da ponta de pulverização. E se isso ocorrer, gera falha de pulverização, tá certo? Pode causar até perda da própria ponta, né? Se a pessoa vai desentupir da forma errada, né? Ou fazendo pulverização com concentração diferente. Então, a gente vai estar falando sobre isso mais na frente. Bem, já os aditivos também, né, são classificados pela principal propriedade. A gente tem aí os óleos minerais ou vegetais, né? Então, eles vão agir sobre a camada lipofílica da cutícula em membranas celulares, eliminando essas barreiras, né, que vão aí atrapalhar a absorção dos herbicidas. Perfeito? Os óleos, olha, quando aplicados à cauda, também vão ajudar na absorção, tá certo? Porque vão evitar que essa gota evapore, por exemplo, dando mais tempo para ela ser absorvida. Vão diminuir, vão pesar, então eles diminuem mais a questão perda por deriva, né? Que é o deslocamento dessa gota, certo? E também atuam como espalhantes e como adesivos. O sulfato de amônio é um composto nitrogenado que quando ele dissocia, ele forma dois íons, o sulfato e o amônio. E aí, cada um desses íons atuam de uma forma. O sulfato, ele reage com íons presentes na água, imobilizando, certo? Esses íons iriam atrapalhar da eficiência desse produto, porque eles iam interagir com essas moléculas herbicidas, tornando elas, né, imobilizadas, elas não estariam disponíveis para serem absorvidas, tá certo? E o íon amônio, não é? Ele tem um efeito direto sobre as cutículas. Na verdade, eles abrem, não é assim, tipo eles abrem caminho, eles abrem microporos nessa cutícula, tá certo? Fazendo com que aquela molécula herbicida entre mais facilmente, perfeito? A ureia é um outro composto nitrogenado que também vai agir da mesma forma, né? Abrindo caminhos para que esse herbicida passe por essa cutícula, perfeito? Bem, tem outras substâncias adjuvantes, né, que não são classificadas nem como surfactantes, nem como aditivas, mas que têm as suas finalidades e importantes, né? Então, o primeiro aí de grande importância são os quelatizantes, perfeito? Que são substâncias que, na verdade, vão como que neutralizar, né, as moléculas e íons presentes ali na cauda, perfeito? Principalmente quando a gente fala de água de qualidade ruim, né? Então, com isso, e aí é importante, muito importante, se colocar primeiro o quelatizante na água antes de colocar propriamente dito o herbicida nessa água, né, para formar a cauda, porque se porventura a água estiver, não cheia dessas moléculas reativas, você coloca o quelatizante, faz a neutralização desses íons e moléculas reativas, e quando você colocar o herbicida, esse herbicida não vai reagir, ou seja, esse herbicida vai estar totalmente livre para ser absorvido e cumprir a sua função biológica, né, dentro das células, perfeito? Bem, os tamponantes, né, são aí para ajustar, né, deixar o pH da cauda dentro da faixa desejada de cada um desses produtos. Os antioxidantes, né, vão aí ajudar a diminuir
né, a degradação das moléculas herbicidas, né, a partir do momento que a gente está preparando calda, esses produtos já estão ali reagindo com outros produtos, com a própria água. Então, os antioxidantes é para proteger essas moléculas herbicidas também, tá? E os acidificantes, no caso, se a calda é para baixar o pH da calda, se porventura ela estiver também fora da faixa, né? Porque a gente tem que manter, né, a calda no pH recomendado do produto para que a gente tenha aí essa molécula não sendo prejudicada, perfeito? Bem, quais as finalidades das formulações? A gente já falou lá na frente, facilitar o trabalho da aplicação, melhorar a qualidade física do herbicida, propiciar uma cobertura uniforme tanto do solo quanto da parte aérea, né? Depende do que a gente esteja trabalhando, né? Com que tipo de herbicida. Ou seja, tornar o herbicida mais eficiente no controle das plantas daninhas. Perfeito? Bem, e aí está em destaque em vermelho. Uma formulação de herbicida pode ser considerada de boa qualidade, lógico, se for letal à planta daninha, e não afetar os organismos benéficos, né, que estão ali no ambiente e nem a cultura, né? Bem, obviamente, para ele conseguir esta eficiência, né, é importante que é desejável, né, que ele apresente um bom espalhamento, o produto que eu estou aplicando, né, uma boa retenção e penetração na superfície da folha, além de permitir a associação com outros produtos. Sendo compatível essa associação, né, só vai ser possível se for compatível, tanto física quanto química, perfeito? Então, a gente vai ver mais adiante que é muito comum a aplicação de herbicidas associados, tá certo? Então, isso é importante que eles sejam menos reativos possível para que a gente possa aí fazer essas misturas ou associações, tá certo? E outra coisa super importante é que, né, se mantenha estável, né, quando armazenada e também após o preparo da calda, tá certo? Bem, vamos falar agora um pouco de tipos de formulações de herbicidas, tá? Bem, a gente já veio falando lá de trás, né, em algumas outras aulas, quando a gente falava de alguns exemplos de produtos comerciais, que a gente via CE, SC, eu sempre brinco, né? CE não é Ceará, a gente vai ver mais adiante, que tem a ver com tipo de formulação. Eita, SC não é Santa Catarina, não, tem a ver com formulação. Então, é chegada a hora, né, de explicar. Então, vamos lá. Os herbicidas, aqui no Brasil, a gente não aplica herbicida, né, na forma sólida, no solo na forma sólida. A gente sempre aplica na forma líquida, tá certo? Agora, as formulações, a gente tem tanto formulações sólidas quanto formulações líquidas, não é? Então, as formulações sólidas, a gente vai ter que inicialmente dissolver, não é? Então, a gente coloca na água para dissolver. E as formulações líquidas, a gente vai diluir, não é? Tá? Para poder fazer a pulverização da calda, perfeito? Então, as formulações sólidas, a gente vai falar aqui de 3, o pó molhável, o pó solúvel e o grânulo dispersível em água, a famosa formulação WG, perfeito? Então, vamos lá. Pó molhável, né? Então, neste caso, o veículo do produto é argila, né? Então, o ingrediente ativo, ele vem adsorvido à superfície dessa argila, né? Que é bem fininha, né? A gente vem e coloca esse produto, né, na água para formar uma suspensão, ok? Então, após, né, dissolver o ingrediente ativo na água, a gente tem a formação de uma suspensão, tá bom? Bem, a esta substância, ou isso já vem na formulação do produto, ou se for o caso, você também pode adicionar por fora. Isso vem geralmente ou é necessário a adição de uma substância adjuvante do tipo dispersante,
Porque nessa formulação é muito comum haver aglomeração de partículas, tá certo? Formando aquelas bolotinhas que eu já comentei. Nem um pouco interessante. Não vai resultar numa concentração, né, correta, ok? Né? E você vai ter aí, não é, uma aplicação desuniforme. Quais as vantagens desse tipo de formulação? Baixo custo, tá certo? O baixo custo geralmente está relacionado com uma concentração menor de produto, né? Menor fitotoxidez à cultura, exatamente por essa menor concentração, menor absorção pela pele e olhos do que os concentrados emulsionáveis. A gente vai estar muito fazendo comparação de tipo, né, de formulação de tipo a tipo de formulação. Aqui eles falam com relação à menor absorção, porque os concentrados emulsionáveis, todas as formulações líquidas, elas são muito mais facilmente absorvidas pela pele do que as formulações sólidas. É muito fácil visualizar isso. Mas é como eu sempre falo em sala de aula, isso não deveria ser nenhum problema, porque quem vai mexer com herbicida, seja pulverizando, seja preparando a calda, obrigatoriamente deveria estar, né, vestido com o EPI. Se está vestido com EPI, mesmo, né, que você tenha algum derramamento, a roupa ou as luvas vão estar lhe protegendo, né? Mas, de qualquer forma, se porventura for para a pele, né, ele é menos problema, né, causa menos problema do que os líquidos. A desvantagem, como eu já mencionei, é que esse tipo de formulação forma uma suspensão bastante instável, decanta com a facilidade enorme, então obrigatoriamente precisa que haja uma agitação contínua desta calda, tá certo? Dentro do tanque, tá certo? Aonde você preparou esta calda, perfeito? Uma outra coisa que seria um grande problema se você não estivesse, né, com o EPI, é como é pó. Então, quando se mistura com a água, sobe uma poeirinha e você poderia aspirar esta poeirinha. Mas isso só vai ser, de fato, um problema a partir do momento que você esteja fazendo a coisa da forma errada, ou seja, preparando calda sem estar vestido corretamente com o EPI completo. Bem, pó solúvel, né? Então, nesta formulação, o ingrediente ativo é totalmente solúvel em água, né? Então, assim, a gente não vai ter aquela dificuldade em dissolver o produto, né? Então, forma logo uma solução homogênea, não vai precisar agitar, a obrigatoriedade de agitar durante a aplicação. O baixo custo, a menor fitotoxidez, a menor absorção, né? Tudo é como eu falei anteriormente, a mesma coisa que eu falei para os pós molháveis, né? E aqui a gente tem para os pós solúvel, né, alguns fabricantes apresentando, né, em embalagens hidrossolúveis, que são embalagens que eu não preciso rasgar para tirar o produto lá de dentro. Eu jogo a própria embalagem, lógico, se eu for utilizar aquela quantidade, eu jogo a própria embalagem dentro do tanque e ela se dissolve facilmente, tá certo? Ok? Então, evita esse contato maior, não é, da pessoa com o produto, né? Caso não esteja com o EPI, tem aí o risco de inalação ainda, ok? Bem, e nós temos o que é considerado, né, o melhor, digamos assim, a melhor formulação sólida, que são os grânulos dispersíveis em água, tá certo? A famosa formulação WG, tá certo? Então, olha, é uma formulação sólida, constituída de grânulos de ingrediente ativo. Então, a gente está falando de partículas maiores, perfeito? Para ser também aplicada em forma de suspensão e ela vai ser dissolvida da mesma forma em água, tá certo? Essa dispersão, ela dissolve muito mais rapidamente, tá certo? Ok? E dissolve facilmente. As vantagens, né, é que a gente vai ter aí uma concentração maior do princípio ativo, tá certo?
e a gente pode trabalhar com caldas de menor volume, ok? Não gera pó, né? Uma formulação que não gera pó, então caso, né, se estivesse trabalhando aí sem EPI, coisa e tal, isso não seria um grande problema, né? Esse risco de contaminação, né? E também alguns fabricantes usam, né? Oferecem o produto comercial em embalagens hidrossolúveis, né? Bem, a desvantagem está relacionada ao próprio custo do produto, mas isso também está associado à maior quantidade de ingrediente ativo que você tem nessas formulações quando a gente compara com os pós, tá certo? Bem, e aí nós temos as formulações líquidas, né? Temos o concentrado emulsionável, o CARA, o concentrável solúvel, a suspensão concentrada, né? E a suspensão de encapsulado. Perfeito? Vamos vê-las. Bem, o concentrado emulsionável, CE ou EC, né? A gente tem o que aí, né? Então, de cara, já vai nos dizer que nessa formulação é utilizada, sim, uma substância adjuvante do tipo emulsificante, não é? Então, vamos lá. Formam uma emulsão, uma vez que o ingrediente ativo, né, a molécula herbicida, é apolar, de natureza lipofílica, com uma grande afinidade, né, pela gordura. Perfeito? Bem, assim essa formulação, olha, ela vai ter o quê? Solventes, né, para facilitar aí essa gota atravessar a camada lipofílica, tá certo? E também substâncias emulsificantes, porque como a gente está falando de solvente, a gente está falando de óleo, não é isso? E aí a gente precisa que esse óleo se misture bem com a água. Então, eu preciso de uma substância emulsificante que permita a mistura desses dois líquidos de densidades tão diferentes, tá certo? Para que me permita com que eu tenha uma mistura homogênea, tá certo? Bem, aí o que fala aí, tá certo? Então, geralmente, essa mistura, né, dessas substâncias, do solvente com emulsificante, com o produto, com a molécula herbicida, não é? Quando se mistura tudo isso com a água, a gente tem aí a mudança de coloração, né, para uma coloração leitosa, tá certo? Bem característico desse tipo de formulação. São necessários também, né, em algumas dessas formulações, substâncias adjuvantes do tipo estabilizante e corretivas, tá? Vantagens desse tipo de formulação: o ingrediente ativo vem em maior concentração, apresenta maior penetração foliar, né, como todas as formulações líquidas, permanece por longos períodos em suspensão, né, provoca menos desgaste nos bicos, né, nas pontas de pulverização, né, porque não entope, não tem lá as partículazinhas grandes. É mais fácil de manusear, transportar e armazenar. Isso é posto para todas as formulações líquidas, né? Como eu falo em sala de aula, é muito mais fácil você medir meio litro, então mesmo que você não tenha lá uma proveta, ou seja lá o que for, não é? Só basta você pegar qualquer recipiente, marcar lá, fazer uma marca que meio litro é aquele ponto ali, que você já sabe, né? Botou ali naquela marca, já tem o meu litro. Já com relação a material, né, que você tem que pesar as formulações sólidas, né? Não necessariamente, não é? Meio quilo você vai ter o mesmo volume em um determinado recipiente. Então, obrigatoriamente, né, você precisa ali realmente estar trabalhando com uma balança, né? Então, é muito mais fácil você estar trabalhando com formulações líquidas, tá certo? Isso é válido para qualquer formulação. Como desvantagem, como você está trabalhando todos esses concentrados, você está trabalhando obrigatoriamente com, né, quantidades grandes do ingrediente ativo, qualquer erro também na dosagem ou na aplicação deste produto, os efeitos, né, as consequências serão mais graves. Isso também é para todos, tá certo?
Bem, também, né, no caso de algum acidente, são mais facilmente absorvidos pela pele, tá certo? Porque líquido é mais facilmente absorvido pela pele do que, a gente já falou, pós, não é isso? Bem, e a depender do solvente, a depender da concentração, a depender de quantas vezes você está, né, trabalhando com esse tipo de pulverização, de produto, você pode ter aí uma redução do tempo de vida útil das mangueiras, tá certo? Das mangueiras plásticas e toda a parte plástica, né? Ok? Bem, e alguns desses produtos, não enquanto calda, mas ainda, né, no seu recipiente, né, o produto puro, eles são inflamáveis. Então, tem que ter bastante cuidado quando utilizar, né, estiver manuseando, né, ou armazenando esses produtos. Suspensão de encapsulado, né, o ingrediente aí é revestido por um polímero, né, similar mais ou menos a uma microcápsula, semipermeável, que vai condicionar, né, a liberação dessa molécula herbicida, né? Então, mantém esse produto, né, em suspensão por mais tempo, né? A vantagem, né, ela é considerada, por ter essa liberação e tudo mais, né, essa proteção dessa molécula, ela é considerada aí uma das formulações de herbicida mais ambientalmente seguras, tá certo? Mas também é uma formulação mais concentrada, então tudo que a gente falou com relação a maior concentração, tanto vantagens como desvantagens, tá certo? Também está associada aqui nessa suspensão capsulada. Concentrado solúvel, olha, completamente solúvel em água, né? É a molécula herbicida. As partículas em solução sequer são vistas, né? Formam soluções verdadeiras e que resultam aí em colorações claras, né? Transparentes, tá? É utilizada para ingredientes ativos polares de natureza hidrofílica, né? Se dissolve bem, né? Na água, perfeito? As vantagens: forma calda homogênea, sem precipitados e não é abrasiva, porque não usa solventes. A desvantagem, né, a gente tem aí, mesmo a que a gente falou lá de trás, né, são concentrados, então qualquer erro a gente tem aí também, né, consequências mais graves, perfeito? Suspensão concentrada é uma formulação constituída do ingrediente ativo, né, que é um pó molhável, só que esse vem bem moidinho, tá certo? Dissolvido num volume de água, um pequeno volume de água, tá certo? E exatamente, né, para que esse material possa, né, dissolver com facilidade, se manter em suspensão, é obrigatório, né, que nessa formulação tenham adjuvantes que mantenham essa suspensão estável, perfeito? Tanto após a abertura do recipiente, né, do produto, quanto, né, ele é armazenado, tá? É uma formulação que exige também, não é, uma mistura, ok? É interessante fazer um comentário, né? Porque assim, vocês viram que algumas formulações dizem que tem que agitar, outras formulações dizem que não necessita agitar e coisa e tal. Bem, na prática, segundo depoimentos do pessoal que trabalha, né, eu escutei isso já de alguns agrônomos que trabalham com cana em usina, eles dizem que eles observam que mesmo as formulações que tem dito, né, que não precisa de agitação, tá? Eles percebem que eles mantendo a agitação, tá certo? Eles acham que a performance é melhor. E considerando que também são usadas muitas misturas, não é? É sempre bom agitar, porque algum desses produtos que estão ali em mistura, eles pedem, né, uma agitação. Então, você faz agitação por causa desse e fim da mistura inteira sendo agitada, que eles acham que a resposta é melhor. Perfeito? Bem, mas na bula eles colocam que alguns precisam e outros não. Vantagens, ok? Fácil de medir e manusear, ou seja, as vantagens, mesma coisa faladas anteriormente, perfeito? E como desvantagem,
esses produtos, principalmente quando eles são abertos e demoram muito para serem utilizados, tá certo? Tem-se o registro, sim, que alguns desses produtos sedimentam, né? E aí, às vezes, inclusive, não consegue essa ressuspensão, mesmo com bastante agitação, tá certo? Então, seria um ponto aí ruim desse tipo de formulação. Vantagens associadas à realização das misturas. E aí a gente vem falar agora de mistura, não é? Algum tempo atrás, falar em mistura, mistura é contra a lei, coisa e tal. Hoje em dia, já é permitido se fazer mistura em tanque, não é? Desde que elas sejam prescritas por um agrônomo, perfeito? Bem, quais seriam as vantagens associadas a eu estar misturando mais de um produto comercial, aplicá-los juntos, tá certo? Bem, então vamos a elas. Primeira vantagem, controle de maior número de espécies de plantas daninhas, porque eu posso ter um produto que controla 10 espécies e eu tenho um outro produto que controla 5 apenas, e no final das contas, eu aplicando os dois produtos juntos, eu consigo aí controlar 15 espécies daninhas ocorrentes na área, perfeito? Redução do risco de aparecimento de genótipos resistentes. A gente já viu resistência, o tópico de resistência. E a gente viu que, não é, o surgimento de um genótipo resistente a partir de uma mutação é algo que é difícil. Mas a gente viu que, não é, você ter o surgimento de um genótipo com 2 pontos de mutação é muito mais difícil ainda. Então, quando você mistura 2 produtos comerciais, você associa 2 produtos comerciais, você tem 2 mecanismos de ação ali atuando. Então, a possibilidade de você, ao utilizar a mistura, selecionar um indivíduo, um genótipo resistente, ela é menor. Controle por um período maior pela adição de herbicidas com persistência diferente. A gente está falando aqui de herbicidas de pré-emergência, persistência residual, lembra? Então, eu posso estar trabalhando com 2 produtos de pré-emergência, um com 1 mês de residual, o outro com 3 meses de residual, e na verdade, ao misturá-los, eu vou ter sim no campo, né, residual de 3 meses, perfeito? Redução do custo de aplicação, aqui está a grande vantagem relacionada às misturas, perfeito? A redução do custo da aplicação. Esse custo referente ao menor número, né, de horas homem para aplicação ou menor tempo de trator, né, de máquina. Se eu estou trabalhando com máquina, menor gasto de combustível, menor gasto de água, né? Porque cada vez que eu for aplicar um produto, eu vou ter que botar uma determinada quantidade de água para preparar a minha calda, tá certo? Então, eu aplicando eles juntos, eu só entro uma vez com o trator, eu só entro com os homens uma vez, tá certo? Isso também diminui porque o custo com a própria máquina, né? A máquina tá trabalhando 2 vezes, o homem está entrando com pulverizador 2 vezes, tá certo? Então, tudo isso é economia. Uma outra coisa importante é exatamente a redução, né, de emissão de CO2 quando a gente está falando, né, com máquinas no campo, perfeito? Se eu diminuo o número de máquinas, as vezes que elas entram, eu tenho toda essa economia. Bem, essas 2 últimas estão em laranja, tá certo? Propositalmente, tá? Porque algumas pessoas colocam como se fosse uma vantagem que sempre ocorre, tá certo? Mas a gente vai ver mais adiante que isso só ocorre em um tipo de interação, tá certo? Que a gente vai falar daqui a pouco as interações, né, nas misturas. Então, a primeira é redução do custo devido à utilização de menores quantidades de produtos comerciais. Tem gente que acha que já que vai misturar 2 produtos ou 3 produtos, coloca uma dose menor. Afinal de contas, você está botando 3. Não é assim, tá certo? Essa redução, essa diminuição da quantidade da dose, ela só é possível se a gente tiver um tipo de interação, que a gente vai ver mais adiante, que é chamado de efeito sinérgico, tá certo?
Então, se não for esse tipo de efeito que está acontecendo ali entre as moléculas herbicidas daqueles produtos que você está misturando, você, ao diminuir, tá certo? Você pode estar não obtendo, muito provavelmente, você não vai obter a eficiência esperada, porque a eficiência esperada estava associada à dose que estava sendo mandada que você usasse, e você resolveu diminuir dose. Perfeito? Uma outra também, né, vantagem que também só está associada ao efeito sinérgico é exatamente, olha, redução de injúrias à cultura e de resíduos no solo devido ao uso de doses menores, tá certo? Então, a gente já falou, você só vai poder usar a dose menor se você tiver, né, nessa mistura o efeito sinérgico. Então, se não há o efeito sinérgico, você não pode reduzir dose. Se há o efeito sinérgico, você pode reduzir dose e sim, você aí diminui a possibilidade de fitotoxidez e de contaminação ambiental. Perfeito? Então, só chamando a atenção, essas duas não são obrigatoriamente vantagens que a gente observa em qualquer tipo de mistura. Perfeito? E sim, para uma mistura, um efeito específico, que é o efeito sinérgico. Bem, e aí a gente vem falando exatamente das interações entre herbicidas, tá certo? São 3. Efeito sinérgico, que todo mundo quer, que esse é o melhor, é lógico que aconteça. Efeito aditivo, que tem as suas vantagens, mas tem as suas limitações. E o efeito antagônico, que esse a gente não quer que aconteça, porque quando acontece a gente tem problema. Perfeito? Vamos lá ver. O que seria um efeito sinérgico? É quando, na verdade, você mistura uma ou mais moléculas herbicidas, tá certo? E você observa que o resultado, né, obtido com a aplicação em mistura, ele é maior do que o efeito quando você observa, quando você aplica esses produtos em separado, tá certo? E aí você pode dizer o seguinte, mas vai matar 2 vezes? Não, mas você observa quando você diminui a dose, tá certo? Que você tem o mesmo, né? Você comprova um efeito sinérgico quando você diminui um pouco a dose, e aí depende dessa diminuição, é lógico, né? E você tem o mesmo efeito se você estivesse trabalhando com dose cheia, tá certo? Porque o produto junto, ele ganha, digamos assim, um poder extra, um poder a mais, né? Então, há uma ajuda, uma molécula ajuda a outra. E aí você observa uma eficiência maior, mesmo você utilizando uma dose um pouco menor. Perfeito? Tá bom? O efeito aditivo, né? Você mistura os produtos e você só vai observar. Aí você observa o mesmo efeito que você tivesse aplicando em doses separadas, tá certo? Mas aí é diferente do sinérgico. Se você inventar de diminuir dose, você vai diminuir efeito, tá certo? Eficiência. Então, o efeito aditivo, você só pode economizar, você só vai economizar, né? Na questão da aplicação, no tempo, no dinheiro envolvido aí, no número de vezes que você vai entrar, na questão da água e tudo mais. Mas você não pode reduzir dose. Se você reduzir dose, você tem redução de eficiência. Perfeito? E o que você não quer é que ocorra, se você misturar 2 produtos ou mais, que aconteça um efeito do tipo antagônico, que é o quê? Quando você mistura produtos e você observa que o resultado da aplicação da mistura foi menor, ou seja, foi pior do que se você tivesse aplicado os produtos de forma isolada. Perfeito? E aí, não adianta você diminuir dose, não adianta nada. É uma interação negativa entre moléculas, seja de herbicidas, seja de herbicida com substância adjuvante, ou seja, entre substâncias adjuvantes. Não funciona. Perfeito?
o resultado vai ser menor. Então, não é interessante, é óbvio. Não vai valer a pena economizar, né, na quantidade de vezes que você entra e coisa e tal, se também a eficiência é menor e você vai ter que aplicar de novo para fazer, né, conseguir o efeito que você desejaria. Perfeito? Bem, aí a gente vem falando de outra coisa mega importante, porque a gente falou desde lá na frente, né, que os herbicidas a gente não aplica puro, a gente tem que aplicar na forma de calda, e cada calda nada mais é do que produto comercial mais água. Então, esta água, pessoal, diferentemente do que algumas pessoas acham que não tem importância e coisa e tal, é de enorme importância a gente ficar atento à qualidade dessa água. E quando eu falo de qualidade de água, eu não estou falando, tá certo? Apenas na questão, porque algumas pessoas pensam assim, a qualidade da água, quando aquela água está barrenta, ela não está boa. Não é só isso. É quando essa água também está com sais em suspensão, né? Tudo está relacionado, a qualidade da água está relacionada à qualidade da calda, que está diretamente relacionada com a eficiência da pulverização, a eficiência do produto que foi aplicado, a eficiência do controle das plantas daninhas na área. Perfeito? Essa minha molécula herbicida, ela tem que estar livre nesta calda, para ela ser absorvida, para ela entrar na molécula, para ela chegar no sítio de ação e poder cumprir a sua função biológica, tá certo? Que é interromper lá o processo ao qual ela está envolvida e com isso causar a morte da planta. Se ela tiver adsorvida uma superfície de partícula de argila, tá certo? Se ela tiver inativada, se ela tiver presa a algum sal que esteja em suspensão, essa molécula não vai conseguir chegar onde ela tem que chegar, tá certo? Então, você tem perda de eficiência, tá bom? Então, a qualidade está relacionada a isso. Então, vamos lá. Então, ela pode estar, né? Essa qualidade está comprometida em relação à presença de partículas de argila, sílica e matéria orgânica em suspensão, tá certo? Porque essas moléculas vão ficar adsorvidas às superfícies dessas partículas e não vão ficar livres na suspensão. Isso é muito comum, viu, pessoal? Por quê? Porque é muito comum o pessoal chegar com o caminhão, encostar a bomba e encher o caminhão-pipa de uma água de um açude, de uma água de um rio, tá certo? E vem esses resíduos dentro. Bem, então, para isso tem uma solução, não é? A gente tem que filtrar esta água antes de utilizar essa água num preparo de uma calda, para uma pulverização, tá certo? Faz uma filtração desta água, né, para poder utilizá-la dessa forma, inativando, né, separando aí todas essas partículas. Uma outra coisa que eu já falei, né, a questão da presença de sais, não é, nessa água, tá bom? Ferro, alumínio, cálcio, magnésio, principalmente, eles interagem muito facilmente com moléculas herbicidas. Tem algumas moléculas herbicidas que elas são mais reativas do que outras, tá certo? Então, para essas moléculas, para produtos, né, que têm, né, essas moléculas herbicidas como ingrediente ativo, isso seria um grande problema. Então, nessa situação, né, aí lembra lá de trás que eu falei dos quelatizantes? É de enorme importância a adição de quelatizantes, a adição de substâncias que venham a imobilizar, neutralizar, tá certo? Essas moléculas, esses íons em suspensão, para que depois a gente venha com o produto, o ingrediente ativo, e esses ingredientes ativos não reajam, não sejam inativados, perfeito? Então, o que é que a gente tem que fazer quando a água é uma água, né, com esses produtos em suspensão, essas moléculas, esses íons? Depois a gente vai estar falando, né, dessa questão da água, da dureza da água, né? A gente precisa corrigir essa água, né? Então, a gente corrige como? Usando um quelatizante. Primeiro água, depois quelatizante, depois
depois o produto. Se botar água, produto, quelatizante, não fez nada, tá certo? O produto reage com as moléculas e depois você está colocando o quelatizante à toa, sem função. Perfeito? Então, a gente vai estar falando um pouco de dureza, né? Está diretamente relacionada a essa dureza. Então, tem água dura, a gente vai ver no próximo slide. Essa dureza está relacionada com a concentração de carbonato de cálcio, tá certo? Então, tem essa tabelinha aqui, não é? Onde a gente tem essa classificação, né? Onde uma água é considerada muito branda quando ela tem uma dureza abaixo de 4, né? Que corresponderia a ppm de carbonato de cálcio abaixo de 71,2. Uma água, em relação agora, está subindo, né? Está ficando mais dura essa água. Então, a água branda está aí entre 71,2 e 142,4 ppm de carbonato de cálcio. Uma água semidura já está entre 142,4 a 320,4 ppm de carbonato de cálcio. Água dura é considerada de 320,4 a 534 ppm de carbonato de cálcio. Água muito dura acima de 534. Perfeito? Que é considerado um grau de pureza acima de 30. Perfeito? Então, assim, você tem que trabalhar com essa água, né, com o mais branda possível, mas a gente sabe que esta não é a realidade, hein, né, o comum que a gente encontra no campo, perfeito? Bem, aí vê só que coisa mais interessante. Por lei, tá certo? Só é exigido, né, dos fabricantes de herbicida que eles apresentem formulações que não reajam com águas, né, de até 20 ppm de carbonato de cálcio. Seriam águas muito brandas, né, se a gente fosse considerar assim. Ou seja, a gente está considerando, a gente estaria falando de águas muito brandas, o que não é realidade. Aí o que é que a gente tem? Na verdade, a gente tem as formulações, né, nessa faixa mais próxima, na verdade, né, o mais alto possível em quantidade, né, de carbonato de cálcio, que elas não reajam com essa quantidade maior. Você vê aí, olha, até em faixa de 320, que já teria aí uma água considerada uma água semidura. Por que as empresas fazem isso? Porque entendem muito mais, conhecem muito mais a realidade, né, do cotidiano, a realidade do campo, né? Então, eles buscam colocar formulações menos reativas no mercado para que esses seus produtos, né, não tenham problema com relação à eficiência. E o pessoal exatamente culpe, né, que o produto não presta, não é? Porque não trabalham bem com águas, né, com esta dureza, onde, na verdade, deveriam sim corrigir, né, a dureza da água para que esses produtos pudessem, né, funcionar de uma forma muito mais tranquila, né, sem estresses, né, para quem trabalha, né, ou seja, com eficiência garantida, né, e até tem gente que aumenta a concentração do produto porque parte do produto é perdido por causa dessa água dura, não é? Em vez de novo, né, fazer um tratamento dessa água e utilizar doses menores, preferem estar gastando mais produto, né, totalmente fora do que é recomendado. Bem, e esse é o último slide, a gente fala um pouco de pH, tá certo? De que forma o pH, ele aí afeta, né, nessa questão da eficiência do produto, porque na verdade ele afeta o princípio ativo, tá certo? E ele pode estar afetando, por isso que também é importante a gente estar trabalhando, né, nessas caldas com esses produtos, né, na faixa do pH recomendado na bula, perfeito? Então, a gente sabe, né, que o pH vai influenciar, pode influenciar aí na degradação, né, da degradação mais rápida dessas moléculas herbicidas, né, por processos de hidrólise, por exemplo, perfeito? Então, essas moléculas herbicidas, elas são quebradas, destruídas. Então, se você tem isso, você não tem mais essa molécula ativa, né, capaz de ser absorvida e de matar a planta, né? Ou então, exatamente a dissociação de algumas moléculas também, que a depender do pH, isso pode acontecer. E moléculas herbicidas, né, elas vão ser funcionais se elas estiverem
íntegras, tá certo? Então, muitas delas, quando tem essa dissociação, elas também perdem o seu efeito, tá certo? Então, o que a gente tem aí, uma estabilidade de cauda, está relacionado com a faixa, como eu já falei, do pH, então é muito importante ver bula e manter. Geralmente, tá certo? Herbicidas, eles têm aí uma faixa, ficam, né? A recomendação é na faixa entre 5,5 e 6,5. Mas tem que observar aí o que está posto na bula e trabalhar com a faixa de pH ou com o valor de pH estabelecido na bula. Perfeito? Bem, e com isso nós terminamos o tópico de formulações de herbicidas.